Olá, meus queridos! Estamos aqui com mais um vídeo para o LuxMax AZ. Estamos aqui para poder apresentar um tema, que muitas vezes é muito controverso, mas é um tema importantíssimo para a questão de aparência pessoal e como nós mostramos para o mundo. É a parte mais física. Estamos falando sobre a altura. A altura é uma questão extremamente importante para diversas esferas da nossa vida. Questão de relacionamento, questão de demonstração de masculinidade, questão de trabalho, muitas questões. Já foi confirmado que a altura, homens mais altos, pessoas mais altas recebem salários maiores. Nós iremos aqui apresentar alguns temas que nós iremos aqui apresentar. Os pontos serão 3. Será sobre sono, atividades físicas e a dieta. São os 3 pontos de maximização de altura mais importantes, Fora os hábitos, mas iremos abordar apenas esses 3 complementos. A começar pelo sono. O sono é onde será produzido o hormônio do crescimento, o GH, onde 1/3 será produzido no momento do sono profundo. Nas primeiras 4 horas é a maior produção de GH e liberação, Bom, a questão do sono, o ideal é que seria, enquanto maior em quantidade e enquanto melhor em qualidade, melhor para a produção. Para se ter uma boa qualidade de sono, a gente tem que colocar alguns detalhes. Colocar o porquê, como conseguir um melhor sono. Tem a regra 10, 3, 3, 2, 1, 0,5. 10 horas antes de dormir, sem estimulantes. 3 horas antes de dormir, sem atividades físicas intensas. Sem fazer nenhum tipo de alimentação pesada de carboidratos 3 horas antes de dormir. E 3 horas, no máximo, deve ser o seu último banho em comparação com o seu sono. 2 horas sem tomar água, por conta da questão da urina, por conta da questão da má qualidade, 1 hora sem luz branca. Essas luzes brancas, elas simulam para o nosso cérebro o sol, que corta a liberação de melatonina, o hormônio que nos faz sentir sono, E 30 minutos sem o uso de aparelho telefônico, sem celular, sem tela, sem notebook. Esses são para ter uma melhor qualidade de sono, para você conseguir ter o que o seu corpo já deveria ter. Outra coisa é o seu ciclo circadiano. O seu ciclo circadiano, ele é o relógio natural que acontece dentro de todos os nossos corpos. Natural que Deus nos deu, para nos identificar se é dia ou se é noite. Para ficarmos mais enérgicos durante o dia, para podermos caçar, fazer o que os nossos antepassados sempre fizeram. E no período da noite, nós sentirmos sono, para podermos descansar. O ciclo circadiano ele é extremamente importante, porque é algo natural que nós sempre deveríamos ter. Para podermos ter o nosso ciclo circadiano regulado, nós não podemos mexer no celular, não podemos não podemos dormir durante o dia, não podemos ter uma dieta desregulada que envolva alimentos industrializados que afetam a nossa qualidade de sono. Bom, você tem que ter atividades intensas durante o dia, as regras de 10 a 0,5 que eu falei agora há pouco, acordar e dormir no mesmo horário e tomar sol nos picos de radiação para poder cortar a melatonina durante o período ali de 10 horas às 14 horas. Bom, vamos entrar agora para as atividades físicas. As atividades físicas elas são importantes para o nosso crescimento, mas a gente não vai abordar dicas normais. Bom, estamos falando aqui de micro-rasgos na nossa tíbia, que é esse osso aqui que fica à frente da nossa batata da perna, nossa panturrilha. Os micro-rasgos eles são microfraturas intensas que, através da absorção de nutrientes e hormônios, será estimulada a aumentar se for feito com frequência. Essa é chamada lei de Wolff. Esse é um grande resumo, esse é um pequenino resumo sobre a lei de Wolff, que abrange muitos outros.
As atividades de corrida crônica, elas trazem por muitas vezes prejuízo. O que é corrida crônica? É aquela corrida que o corpo é utilizado por volta de 75 a 85% da circulação do esforço total. O certo para a produção dos hormônios masculinos corretamente são treinos de corrida sprint, de corrida, em corrida intensa, fazer mais ou menos 8 séries de 100 metros, correndo com a maior força que puder. Outra coisa, além do sprint, a natação é extremamente interessante para poder aumentar a altura e poder fazer a liberação do hormônio do GH. Bom, os saltos Maasai, o que são eles? Os saltos Maasai são parte do ritual que envolve a tribo, né? Toda aquela questão, mas o que é interessante é que os saltos eles estimulam extremamente a microfratura aqui na região da tíbia, para podermos produzir e poder compor com nutrientes para poder crescer. Bom, eles fazem isso de forma regular, por isso que eles são a maioria ali, salvo engano, a média lá é de 1,88 m a 1,90 m. Bom, toda a produção de H é liberada através de atividades intensas, contanto que não seja de forma crônica. A próxima que iremos abordar será a dieta. A dieta é de extrema importância para a produção da altura. Para a altura, que será transportada em prol dos seus ossos, produção de hormônio e etc. Tem que saber a produção de H irá efetuar através a produção da proteína IGF-1, que é a insulina, que é o hormônio, a proteína que se assemelha à insulina tipo 1, que faz os nossos ossos crescerem. Alimentar de abundância de proteínas, especialmente os aminoácidos, é de extrema importância. Sem proteína, o seu HGH não será feito, o hormônio do crescimento humano. Lembrando que comer carboidrato no intervalo de 3 horas antes de dormir dá um aumento de glicose no sangue, levando a um pico de insulina que bloqueia a secreção de GH. É a mesma coisa que eu falei nas regras dos números, né? Mas se antes de comer você fizer uma refeição que seja rica em vitaminas, em proteínas, especialmente aminoácidos, é super interessante para o crescimento. Isso inclui leite, laticínios crus, como iogurte natural, o próprio leite cru. Dá para citar os ovos, dá para citar geleia real, que já foi confirmado que realmente aumenta, o mel cru. Bom, carnes em geral também são boas, carnes vermelhas. É extremamente interessante que você faça a refeição antes de dormir, para o seu corpo poder usar todo aquele alimento para a produção de GH. O importante também é salientar a evitar a aromatase. A aromatase ela é produzida pela gordura, que é uma glândula endócrina, que transforma a aromatase, ela transforma os estrógenos, a testosterona em estrógenos. Isso também afetará diretamente a produção de GH. A aromatase ela se encontra principalmente em xenoestrógenos, óleo de semente, açúcar, álcool e o fumo. Lembrando que principalmente o papel dela que ela irá fazer, na verdade não é na produção em si de GH. Ela irá encurtar o período que os ossos eles irão crescer. Então ele não cresce mais rápido, mas o período que ele deveria crescer é cortado mais cedo. Esse foi o vídeo, muito obrigado.